Você já teve a sensação de que tem algo na sua vida que parece não estar encaixado? Você sabe o que você quer, sabe o que você precisa fazer e o que você precisa deixar de fazer para alcançar o que você deseja, mas por alguma razão você simplesmente não consegue agir? Ou talvez você nem tenha tanta clareza assim, só percebe que parece que na sua vida você sempre dá um passo para frente e dois para trás? Pois eu quero te dizer que você não está sozinha nessa e que a razão de tudo isso é a autossabotagem. Você também pode chamar isso de boicote, encalacre ou treta. Fique à vontade e escolha o termo que você quiser. Eu sou Patrícia Mello e eu sou a desfazedora das tretas. E quero te dar as boas-vindas ao podcast Diga-me tua treta e te direi quem és. Você me conta a tua treta e eu te conto qual o comportamento e qual o padrão de pensamento sabotador que está por trás disso. Bora lá? Na semana passada eu fiz uma enquete no meu Instagram para saber se seria interessante aprofundar o tema que eu havia discutido na rádio, no programa Mais de Si, aqui no podcast. E a resposta foi sim! Então hoje nós vamos falar sobre a treta de querer chutar o balde. Fala a verdade. Quantas vezes você já teve vontade de chutar o balde? Quantas vezes você teve aquela vontade de largar tudo pro alto, apertar aquele botão, você sabe qual é, e simplesmente desistir de tudo? Muitas vezes? Poucas vezes? E quantas vezes você efetivamente chutou o balde, hein? Nem todo mundo que tem vontade de chutar o balde acaba efetivamente chutando. Isso porque só de pensar que depois tem que ir lá catar o balde, ainda limpar toda a sujeira, já faz algumas pessoas reconsiderarem a decisão e não dar espaço para que a vontade de chutar o balde seja satisfeita. E quem vai lá e chuta o balde assim mesmo depois de pensar em tudo isso, faz parte de um grupo bem específico de pessoas. E por mais contraditório que pareça, as pessoas que são mais realizadoras costumam ter mais esse impulso de chutar o balde. Na verdade, deixe-me corrigir. As pessoas que são mais impactadas pela voz do pensamento sabotador, do workaholic ou hiperrealizador, é que costumam ter essa vontade de chutar o balde. E isso acontece porque o sabotador workaholic coloca ênfase demais no realizar. O workaholic, inclusive, faz a gente condicionar o nosso próprio valor, a nossa própria estima e a nossa própria validação por meio das nossas conquistas. Ele nos faz pensar que não merecemos amor somente por sermos quem somos. E como é que é mesmo o nome disso? Amor incondicional. Pois é, o workaholic não sabe o que é isso. Para ele é só amor condicional. Então, se eu não estiver produzindo, gerando resultado, batendo meta, atingindo objetivos, tudo isso com excelência, claro, alcançando status e reconhecimento, eu não sirvo para nada. Eu não sou digna de receber amor e apreço. E assim, outra característica forte do workaholic vai ser a vontade de chutar o balde sempre que esse fluxo do fazer fica um pouco moroso ou devagar. O workaholic gosta de atingir as coisas de forma rápida, pois ele está sempre em busca de novas situações para se desafiar e também porque tem dificuldade em celebrar as conquistas que já tem. E se o valor e a estima do hiperrealizador ou do workaholic está no realizar, por mais que ele goste de se desafiar e fazer as coisas, se a conquista parece longe demais ou difícil demais, ele vai chutar o balde e partir para outro projeto, outro desafio, outro parceiro, outro fornecedor que facilite todo esse processo de alcance de resultados. O sabotador workaholic acaba funcionando como um monstro faminto que quer sempre mais resultado, mais realização, mais conquistas, mais troféus. E por mais que você faça, ele não se contenta. E essa é a grande cilada do sabotador. Isso é triste porque ser uma pessoa realizadora é bom demais,
mas o sabotador torna esse traço da personalidade algo disfuncional e faz a pessoa produzir em excesso, perder a energia, desequilibrar as esferas da sua vida e perder a beleza que é apreciar a jornada. O foco fica restrito à linha de chegada e não ao caminho. E você deve estar pensando aí agora: ah, Patrícia, então é só o workaholic que vai chutar o balde? Se eu não sofro tanto assim o impacto desse sabotador, eu não preciso me preocupar? Bom, se a gente pensar no chutar o balde apenas pela perspectiva de jogar tudo pro alto e desistir, essa é uma característica mais presente no padrão workaholic, sim. Mas os outros sabotadores também impactam na sua performance e nos seus resultados. Quer ver? O Marte, ele vai pensar que nem balde ele tem. Ao olhar para os outros, chutando os seus respectivos baldes, ele vai acreditar ainda mais que tem algo errado com ele. Seja porque lhe falta coragem para chutar o seu próprio balde, seja porque ele enxerga que ele não tem essa condição. Isso no sentido de ser algo mais da circunstância da sua vida do que da falta de coragem em si. É tipo, para mim é muito mais difícil chutar o balde, porque eu tô presa aqui e não tenho outra opção. A minha única alternativa é ficar com este único balde. Agora, o perfeccionista vai evitar chutar o balde porque isso é coisa de gente irresponsável. Deus o livre ser um chutador de baldes! Na verdade, mais do que jogar tudo pro alto, o perfeccionista vai insistir em rever e ajustar tudo nos mínimos detalhes para garantir que tudo vai sair bem, que tudo vai ficar perfeito e para garantir que no fim de tudo não vai ser preciso chutar o balde. Mas se ele tentar chutar algum balde, vai ser o balde que representa algo que ele não pode justamente garantir essa perfeição. Já o Big Boss vai querer ter certeza de que todos os métodos, recursos, capacidades estão sendo usados para garantir o resultado esperado. Não pelo alcance do resultado em si, mas pelo controle da situação, de si mesmo e até dos outros. E, através do controle, o balde não precisará ser chutado, pois ele estará ali de olho em cada etapa, garantindo que as coisas estejam em ordem, cumprindo seu propósito. E se for para chutar o balde, o Big Boss ainda vai querer garantir que o balde seja chutado com uma força específica capaz de levá-lo a uma distância pré-determinada. E não é o lado racional do coração de gelo falando aqui não. É o Big Boss querendo garantir, através do controle, que tudo vai ser como ele espera, que o resultado esperado vai ser atingido. E por falar em coração de gelo, o balde que ele chuta e para bem longe é aquele balde cheio de emoções e sentimentos, seja dele mesmo, seja de outras pessoas, pois ele não quer nada que pareça irracional na sua vida. Para ele é tudo bem simples, ele passa na peneira do que é lógico, do que faz sentido, e o que fica retido nessa peneira, meu bem, beijo de nada, tchau. Já o 220 volts, menina, ele tem tantos baldes que ele não precisa chutar nenhum. Na verdade, ele vai preferir fazer malabarismos com os baldes que chutar para bem longe algum deles. O negócio dele é acrescentar cada vez mais opções, ou seja, catar mais baldes para si, pois o grande medo dele é deixar a coisa mais legal ou a solução real oficial passar sem que ele tenha tomado conhecimento daquilo. E o ursinho carinhoso? Ele por sua vez vai ter dificuldade de chutar o balde, já que isso pode prejudicar alguém. Ele vai deixar o seu balde com as suas coisinhas ali, paradinho, enquanto ele cuida e administra do balde das outras pessoas que foram procurá-lo pedindo ajuda e ele, claro, gentilmente parou tudo o que estava fazendo para atendê-las. Porém, não se engane com todo esse excesso de gentileza, não. Além de não ser nada bom colocar as suas necessidades, as suas próprias necessidades de lado em prol do outro, no fundo, o ursinho carinhoso ele fica bem ressentido quando a sua ajuda não é reconhecida, valorizada, ou quando ele precisa de um favor, ninguém faz isso por ele. É bem capaz dele chutar o balde bem na sua direção e ainda sair resmungando.
Da próxima vez você vai ver só. Eu quero ver você conseguir sem mim, sem a minha ajuda. E o adivinho? Você acha que ele vai conseguir chutar o balde? Se ele conseguir vencer o medo das consequências negativas do ato de chutar o balde, pode até ser que sim. Porém, como seu foco e os seus prognósticos são sempre pessimistas e caóticos, fica um pouco difícil. A única possibilidade para que o adivinho chute para bem longe um balde é ele conseguir elaborar no mínimo aí uns 5 planos alternativos para dar segurança de que tudo vai ficar bem mesmo com o balde sendo chutado. O que significa que, ao invés de chutar o balde na hora que a vontade está apertando, se isso for feito, vai ser feito meses e meses depois. Afinal, tem que ter a previsão e a solução alternativa para todas as consequências. Agora, o fugitivo, ele vai ser o primeiro a dizer que vai chutar o balde, principalmente se essa for a resposta esperada e ele achar que, dizendo que vai chutar o balde, ele vai evitar uma conversa mais difícil. Mas, chega aqui, vou te contar um segredo. É melhor você ficar paradinha ali, observando se ele realmente chutou o balde ou não, ok? Porque chances são que ele tenha dito isso da boca para fora. Isso acontece porque, mesmo as coisas chatas e difíceis que o fugitivo procrastina, por priorizar fazer aquilo que é agradável e prazeroso, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, no caso, mais tarde, ele vai acabar fazendo aquilo para evitar que a paz e a harmonia encontradas sejam rompidas. Isso quer dizer que se ele chutar o balde, depois ele vai lá catar, vai limpar tudinho, porque o seu comportamento costuma ser mais do clássico passivo-agressivo. E agora, para caminhar para o final desse podcast, pois já estamos ultrapassando o tempo pré-determinado, o importante é não se criticar pela vontade de chutar o balde, ou por ir às vias de fato. Prefira se questionar o que está por trás dessa vontade. Se é algum desses padrões sabotadores que está despertando em você essa vontade de chutar o balde, ou se é o seu sábio te convidando para uma tomada de decisão. Você vai ser capaz de notar a diferença pela energia, a sensação do seu corpo. E o convite do sábio, ele vem de uma forma um pouco mais amena. E ele vai te mostrar que talvez tenha algo na sua vida que você esteja tolerando e que já tenha chegado o momento de dizer já basta. Declarar isso é extremamente importante, pois a gente só recebe do universo aquilo que a gente tolera. E é sempre bom saber qual voz está falando com a gente, se é a voz da sabedoria interior e da intuição ou se é a voz dos sabotadores, da crítica e da culpa. Eu vou ficando por aqui e antes eu gostaria de te lembrar que você pode tirar as suas dúvidas ou sugerir seus temas falando comigo diretamente no meu Instagram, no @patriciamelooficial, Melo com 2 L's, combinado? Então é isso, a gente se encontra na próxima quinta às 19 horas para mais um episódio do podcast Diga-me Tua Treta e te direi quem és.